Olá, bem-vindos à nossa oitava aula do curso de Capacitação em Informática Básica 2025. Na aula de hoje falaremos sobre o LibreOffice e o LibreOffice Writer. O LibreOffice é uma suíte de aplicativos de escritório gratuita e de código aberto, que surgiu em 2010 como uma ramificação do OpenOffice, uma outra suíte de escritório. O LibreOffice oferece um conjunto completo de aplicativos de processamento de textos, de planilhas, apresentações, banco de dados, entre outros. Mas o que significa ser um software de código aberto? Um software de código aberto significa que seu código-fonte está disponível para qualquer pessoa visualizar, modificar e distribuir. É uma forma colaborativa de desenvolvimento, onde qualquer um pode contribuir com melhorias e novas funcionalidades. As principais características do LibreOffice. O LibreOffice é a mais avançada suíte de escritório livre, ou seja, gratuita e de código aberto do mercado. O LibreOffice é multiplataforma. Isso significa que você pode usar em diversos sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS. É utilizado tanto por empresas, órgãos do governo, quanto por usuários individuais. O LibreOffice possui uma série de componentes, entre eles o editor de texto chamado Writer, a planilha eletrônica Calc, um software de apresentação que é o Impress, editor de diagramas, gerenciador de banco de dados e o editor de fórmulas matemáticas. Na aula de hoje, vamos falar sobre o editor de textos, ou Writer. O LibreOffice Writer é o processador de texto do LibreOffice. Oferece todas as funcionalidades que você espera de um editor de texto moderno. Você pode formatar documentos, tabelas, inserir imagens, entre outros. Vamos juntos instalar, fazer o download e instalar o LibreOffice Writer em nosso computador. Na aula de hoje, vamos utilizar a versão 24.8.2 do LibreOffice. Para isso, você pode digitar na barra de pesquisa do seu navegador por LibreOffice, apertar Enter, selecionar o primeiro link e já estamos na página do LibreOffice. Podemos escolher qual versão nós desejamos baixar e ainda qual o nosso sistema operacional. Geralmente, a escolha do sistema operacional já está correta com o do seu computador. Basta clicar em Baixar, irá aparecer o componente de salvamento, clique em Salvar e o download vai iniciar. Quando concluído, você pode clicar no ícone que irá aparecer aqui para iniciar a instalação. Pronto, abrimos o assistente de instalação. Basta seguir os passos, clicando em próximo, e você irá instalar o LibreOffice em seu computador. Uma vez instalado o LibreOffice em seu computador, irá aparecer o ícone na área de trabalho. Nós podemos dar dois cliques sobre ele para abrir. E aqui vemos a tela inicial do LibreOffice, com todas as ferramentas disponíveis. Na aula de hoje, vamos utilizar o documento Writer. Ao abrir o Writer, nós percebemos uma série de menus, alguns atalhos desses menus, e vimos também que alguns deles estão disponíveis em dois locais. Por exemplo, o salvar. Está tanto aqui no atalho quanto no menu Arquivo e Salvar. O documento Writer é composto por um corpo principal, e por um cabeçalho e por um rodapé. No corpo principal, nós podemos digitar a mensagem que nós iremos trabalhar, ou ainda copiar ela de algum site. Para isso, basta você selecionar o texto que você deseja, clicando no início, dar um Ctrl C, voltar em seu documento, vamos dar um Enter e Ctrl V. Pronto, acabamos de copiar o texto do site como nós vimos. Agora nós vamos começar a editar o texto que a gente selecionou. Nós podemos ver que o texto que a gente digitou está em uma caligrafia e o texto que a gente copiou está em outra, porque é o que foi utilizado no site. Vamos padronizar selecionando todo o texto, escolhendo a fonte em que nós desejamos trabalhar e, posteriormente, o tamanho da fonte. Pronto, agora nosso texto está padrão. Vamos utilizar essa primeira mensagem como título do nosso documento, então nós podemos selecionar ela e centralizar. Para dar maior destaque ainda, nós podemos utilizar a função de negrito.
Note que, como eu falei, algumas dessas opções também estão disponíveis nos menus principais, por exemplo, formatar, texto e negrito. Porém, a utilização dos atalhos torna a navegação muito mais rápida e muito mais eficaz. Vamos agora dar continuidade à formatação do nosso texto. Nós podemos dar mais um Enter, nós podemos selecionar todo o texto e utilizar a forma que nós desejamos que ele seja exposto. No caso, vamos utilizar a função justificada. Pronto, nosso texto está formatado. Você também pode utilizar, assim como utilizamos o negrito, nós podemos selecionar o texto e colocá-lo em itálico. Caso você não goste dessa modificação, você pode usar a ferramenta de retornar, e essa ferramenta desfaz a última alteração feita, ou ainda colocar algum trecho que você deseja em sublinhado. Basta selecionar o trecho e utilizar essa ferramenta. Pronto, temos o nosso texto com mais algumas modificações. Alguns trabalhos de documentos exigem uma formatação mais específica, como, por exemplo, o maior espaçamento entre as linhas. Para isso, você pode selecionar todo o texto, utilizar a ferramenta de espaçamento e aumentar esse espaçamento. Pronto, assim o texto fica mais legível. Caso o seu trabalho ou documento exija o destaque de uma parte específica do texto, nós podemos utilizar um novo recuo. Para isso, vamos usar de exemplo um novo trecho do nosso documento. Ctrl C, Ctrl V, selecionar o trecho em que nós desejamos dar destaque e aumentar o recuo. Pronto. Essa ferramenta é muito utilizada em trabalhos de artigos científicos para citações. Ela fica destacada do texto principal. Outra parte muito importante do nosso documento é o cabeçalho e o rodapé. Para criar um cabeçalho, basta clicar na parte destinada ao cabeçalho e depois no maisinho. Pronto, já criamos. Podemos inserir uma mensagem ou ainda a numeração de páginas, por exemplo, clicando na setinha e inserir o número da página. O mesmo também vale para o rodapé. Podemos clicar na parte destinada ao rodapé, clicar no maisinho, digitar a mensagem ou ainda a numeração da página, clicando em inserir o número de página. Pronto, agora nosso documento está formatado, possui um título, uma citação, um trecho sublinhado, o nosso cabeçalho e um rodapé. Vamos dar continuidade à formatação do nosso documento. No final da citação, nós podemos dar Enter, retornar o recuo à posição inicial e copiar um novo trecho de texto. Vamos selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Vir aqui, vamos dar mais um Enter e pronto. Veja que ele acompanha o padrão de formatação anterior. Vamos agora inserir uma quebra de página. A quebra de página faz seu documento pular para a página seguinte. Nós podemos utilizar o atalho, inserir quebra de página, ou vir no menu Inserir e inserir quebra de página. Vamos inserir. Pronto. Veja que após inserir a quebra de página, o que estava abaixo da quebra foi para a página seguinte e o que estava antes ficou na página anterior. Note também que a numeração do cabeçalho é automático, então ao passar da página 1 para a página 2, ele já atualizou a numeração do cabeçalho. Nós também podemos inserir imagens e outros elementos gráficos no nosso documento. Para isso, podemos utilizar a opção Inserir, escolher o que nós desejamos inserir, ou ainda através dos atalhos disponíveis na parte superior. Vamos começar inserindo uma imagem. Basta escolher a opção Inserir figura, selecionar a imagem que nós desejamos inserir e pronto, ela já está no nosso documento. Podemos movimentá-la livremente, escolhendo o melhor local para que ela fique, ou utilizar as opções de formatação disponíveis do lado esquerdo. Vamos mantê-la aqui por enquanto. Podemos inserir também tabelas, gráficos, assim como nós fizemos com a imagem. Vamos utilizar a opção de inserir tabela. Para isso, nós podemos ir no menu específico de tabela, selecionar a opção inserir tabela ou, novamente, o atalho. Quando você clica no atalho, você escolhe quantas linhas e quantas colunas você deseja que tenha na sua tabela. Vamos criar uma de 3 linhas e 3 colunas.
Pronto. Note que a tabela é criada no ponto exato onde estava o mouse. Caso eu estivesse com o mouse no meio do texto, a tabela seria criada entre o texto. A tabela é editável e ajustável. Conforme vamos digitando uma mensagem, ela aumenta o campo de sua cédula caso necessário. E podemos também modificar a tabela clicando com o botão direito sobre a tabela, inserindo, por exemplo, uma linha acima da onde nós clicamos, ou botão direito, inserir uma linha abaixo, certo? O mesmo também vale para colunas. Coluna antes de onde nós colocamos o mouse e agora uma coluna após de onde está o mouse. Para não desconfigurar o nosso documento, vamos selecionar a nossa tabela, clicar com o botão direito e excluir a tabela inteira. Você pode excluir só uma linha, só uma coluna ou toda a tabela. Vamos excluir a tabela, voltar à formatação do nosso texto. Podemos notar que o nosso texto ficou levemente desconfigurado após a exclusão da nossa tabela. Não tem problema, nós podemos selecionar todo o texto, escolher outro alinhamento e depois voltar para o justificado. Pronto, nosso texto já está padronizado. Nós podemos também destacar um trecho do nosso texto, como se estivéssemos utilizando o marca-texto. Para isso, basta selecionar o pedaço em que desejamos destacar e utilizar a ferramenta de cor de destaque. Pronto, nosso texto está destacado com a cor amarela. Podemos alterar essa cor selecionando o novo trecho, clicando na setinha para baixo e escolhendo a cor que desejamos, como por exemplo a cor vermelha, certo? Nesse caso, vamos desfazer as duas opções porque não é de nosso interesse. Uma, duas. Pronto, as duas destaques foram removidos. Podemos também inserir formas, colocando o mouse onde desejamos inserir, escolhendo a forma na setinha. Vamos escolher um círculo. Pronto, nós podemos clicar, segurar o mouse e soltar para definir o tamanho desse círculo. Após feito isso, o círculo se comporta assim como a imagem. Você pode movimentá-la livremente e utilizar as opções de formatação. Por exemplo, vamos excluir o nosso círculo e voltar o texto para o padrão principal. É importante destacar que o LibreOffice permite uma série de atalhos. Por exemplo, caso nós desejamos selecionar todo o nosso texto para mudar a grafia, basta você utilizar o atalho Ctrl A, ele vai selecionar o texto de todo o documento, inclusive de outras páginas, e você pode selecionar outra caligrafia, por exemplo. Vamos usar a Calibri. Pronto, vimos como mudou em todo o documento. Você ainda pode utilizar outros atalhos, como selecionar o texto e Ctrl B para negrito, ou Ctrl Z para desfazer uma última modificação feita. Nós já vimos como inserir um texto, digitar uma mensagem, formatar o texto, inserir cabeçalho e rodapé, inserir imagens, inserir figuras, inserir tabelas. Vamos agora à parte de salvamento do nosso documento. Para salvar o nosso documento, nós podemos utilizar o ícone de salvamento, o atalho Ctrl S ou ir até o menu Arquivo e clicar em Salvar. Vamos utilizar a opção Salvar Como, pois teremos de definir o local onde o arquivo será salvo. Salvar como. Vamos salvar na nossa área de trabalho e vamos salvar como aula LibreOffice Writer. Pronto. Nosso documento está salvo na nossa área de trabalho. Vamos voltar até a área de trabalho e pronto. Esse é o nosso documento. Para acessá-lo novamente, basta dar 2 cliques e acessamos o documento salvo assim como nós deixamos da última vez. Podemos também transformar nosso documento em um PDF. Para isso, vamos até o menu Arquivo, Exportar, Exportar como PDF. Clicamos nessa opção. Aqui abre um menu de configuração. Nesse momento não vamos mexer, mas você pode, por exemplo, escolher alguma página específica ou todas as páginas, a qualidade das imagens que vão aparecer nesse PDF, mas vamos apenas exportar. Ao clicar em exportar, abre novamente a página de salvamento da área de trabalho.
Veja que o documento não aparece aqui, pois ele está mostrando somente os documentos do tipo PDF. Vamos salvar esse documento em PDF. Salvando, nós já vemos que esse documento foi salvo e consta na nossa área de trabalho também. Aqui nós temos o ícone de abertura do LibreOffice, temos a nossa aula salva como documento e temos a nossa aula salva como PDF. Vamos abrir o PDF para ver como ficou. Pronto, aqui está o nosso documento salvo como PDF. Note que o PDF não permite edição de texto nem de movimentação de imagens. Vamos agora fechar o nosso PDF e voltar ao documento que estávamos trabalhando. Com 2 cliques, abrimos novamente o documento. Pronto. Na aula de hoje, nós vimos como digitar um texto, inserir um texto, colar um texto, destacar um título, destacar um parágrafo, inserir, por exemplo, um cabeçalho, um rodapé. Vimos como esse cabeçalho e rodapé atualizar automaticamente o número de páginas. Vimos como inserir uma imagem, uma tabela, uma figura, certo? Mas não foi possível explorar na aula de hoje todas as funcionalidades do LibreOffice. Você pode, por exemplo, selecionar um trecho e alterar a cor desse texto. Vamos escolher a cor vermelho. Pronto, o trecho ficou com a cor vermelha. Vamos retornar através da função desfazer e assim está o nosso documento. Recomendamos fortemente que você abra um documento no LibreOffice e teste todas essas funcionalidades. Elas serão muito úteis no seu dia a dia. Muito obrigado por assistir a aula até o final. Nos vemos até a nossa próxima aula.